No nosso devocional de hoje, eu quero falar sobre quando o mundo oferece tudo, mas a alma continua vazia. Comigo nessa pequena reflexão, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Eu quero usar como texto base aqui o livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos, capítulo 8, versículo 36, que diz: Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Preste muita atenção. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Nunca deixe de... Nós vivemos em uma época marcada pelo materialismo e pelo consumismo e pela busca incessante por status, dinheiro, aparência e reconhecimento. Somos constantemente ensinados a acreditar que precisamos ter mais para sermos mais. Uma casa melhor, um carro melhor, mais seguidores, mais dinheiro, mais reconhecimento. Mas em meio a tantas conquistas externas, existe uma pergunta que preciso te fazer: como está a sua alma? Em meio a tantas buscas, a tanto desejo que se tem no coração do homem, do ser humano, precisamos perguntar como está a nossa alma. Deixa eu te dizer que o homem é dividido em três partes. Quando eu falo homem na questão genérica, também mulheres. O homem, o ser humano, é dividido em três partes: espírito, alma e corpo. Muitas das vezes nós apenas nos preocupamos em manter uma aparência externa, enquanto, a bem da verdade, por dentro estamos vazios, estamos precisando sempre de mais para tentar complementar aquilo que está faltando em nossa vida. Mas em meio a esta grande verdade, o mundo pode te oferecer muitas coisas, mas nenhuma delas é capaz de preencher o vazio que somente Deus pode preencher. Jesus nos advertiu sobre isto. Ele não disse que ter bens materiais é pecado, mas ele mostrou o perigo de ganhar o mundo, de perder a própria essência. Quando colocamos nossa segurança acima do que temos, corremos o risco de transformar coisas passageiras em deuses permanentes. Isto é muito sério porque o tempo que estamos vivendo, onde há uma correria muito grande, uma aceleração em busca daquilo que possa preencher o vazio que somente Deus pode preencher. E Jesus, ele não disse que é pecado você ter, adquirir as coisas. O grande problema é quando nós colocamos isto como meta principal durante a nossa trajetória. Então, nesta grande verdade que eu estou dizendo aqui, esta busca desenfreada, esse desejo de ter para ter validação no contexto social que nós vivemos, tem levado muitas pessoas a se sentirem frustradas. Basta você rolar o feed aqui do Instagram ou outra plataforma aqui dentro das redes sociais. Você encontrará muitas pessoas postando os momentos de viagem, momentos de conquistas e às vezes na tentativa até mesmo de mostrar para alguém que está se dando bem na vida. Mas a minha pergunta para você é: como está o seu interior? Como está a sua alma? Eu preciso pensar nisso. Então, a devastação que vemos ao nosso redor não acontece apenas nas ruas, nas famílias ou na sociedade. Muitas das vezes, ela começa dentro do coração humano. Pessoas cansadas, famílias fragmentadas, relacionamentos superficiais e almas tentando encontrar sentido em coisas que não pode oferecer vida. É uma grande verdade. Algumas áreas aqui que são importantes, como pessoas que estão cansadas, famílias que estão fragmentadas, relacionamentos superficiais, é a busca desenfreada para preencher um vazio que somente Deus pode preencher. Entenda isso, querido. Não é pecado você trabalhar, não é errado você correr atrás das coisas, mas agora, ao invés de se preocupar apenas com aquilo que é exterior, preocupe-se com o seu interior. Você precisa se encher de Deus. Não foi à toa que Jesus, ele disse algo muito importante no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33. Jesus, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O texto, se você analisar os versículos anteriores, você observará que Jesus estava falando de comida, bebida e vestes. Isso aqui é essencial ao ser humano. Então, quando você prioriza, quando você coloca o reino de Deus, e Paulo nos ensina, na verdade, o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus, quando ele escreve em Romanos 14, versículo 17, ele diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aqui vai uma grande verdade. O apóstolo Paulo ainda diz que
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a promessa não está em possuir bens, está quando os bens passam e nos possuir. Então, o problema não está em possuir bens, o problema é quando os bens começam a nos possuir, a dominar, a governar a nossa vida. Nós precisamos aprender novamente a valorizar aquilo que o dinheiro não compra: a presença de Deus, a paz, a família, a comunhão, a palavra, a fé e o propósito. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Você pode comprar uma boa cama, mas não pode comprar o seu sono. Você pode comprar muitas coisas boas para se comer, mas você não pode comprar o seu apetite. Por mais que você use ali alguns artifícios, mas se Deus não estiver com as mãos dele sobre a sua vida, você não consegue ir muito longe. Então o problema não é possuir os bens. O problema é quando os bens começam a nos possuir. Isto é prejudicial. Mas talvez você esteja vivendo em meio a um cenário difícil. Talvez esteja olhando para o mundo e pensando: para onde estamos caminhando? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Para onde você está indo? Hoje se corre muito, se acelera muito, quer antecipar-se às coisas. Esse imediatismo que tem agoniado a vida de muitas pessoas no mundo que nós vivemos. Mas a resposta começa dentro de nós. Você sabia disso? Que a resposta começa dentro de nós? É uma grande verdade. O mundo pode te oferecer tudo, mas se a alma continua vazia, você ainda não tem nada. Então preste muita atenção que a resposta começa dentro de você, dentro de mim. Não permita que a decadência do mundo determine a condição da sua alma. Preste atenção nisso. Não permita que a decadência do mundo determine a condição da sua alma. A alma que é responsável nos dá entendimento, sentimento e vontade. Enquanto muitos estão correndo atrás de coisas que perecem, escolha correr para aquilo que é permanente, para aquilo que permanece. Enquanto o mundo diz: tenha mais, Deus diz: busque-me primeiro. O mundo está dizendo: tenha mais, trabalhe mais, arrume outro trabalho, corre atrás, corre atrás. E eu costumo dizer, e é uma grande verdade, que hoje você gasta a sua saúde para ter dinheiro. Você gasta muita saúde para ter dinheiro. E quando você conseguir o dinheiro, você vai ter que gastar esse dinheiro para ter saúde. Então o mundo é assim, é uma grande verdade. Hoje você corre. Quando você chega, você tem que gastar tudo aquilo que você ganhou para ter saúde. Então pense nisso. Enquanto o mundo oferece satisfação momentânea, Cristo oferece vida abundante e esperança eterna. Vale a pena cuidar do nosso interior, porque é a parte mais importante de nossa vida. Existem muitas pessoas sorrindo por fora. Existem muitas pessoas transparecendo uma falsa alegria, mas por dentro estão quebradas, estão partidas, estão destruídas, estão angustiadas, e somente o seu travesseiro sabe, quando você reclina a sua cabeça para dormir, quantos pensamentos, quantas angústias que somente você e Deus sabe. Então viver de aparência não é satisfatório. O mais importante é cuidar-se por dentro e ter estrutura emocional. Eu trago para você uma reflexão hoje. Pergunte a si mesmo: o que tem ocupado o primeiro lugar no meu coração? Aquilo que posso perder ou aquele que jamais me abandonará? Qual tem sido a sua preocupação? É com aquilo que você pode perder ou com aquele que jamais pode te abandonar? Às vezes fazemos uma inversão de valores e colocamos prioridades na frente que não vão ser até mesmo úteis para nos manter de pé. Então não permita que o materialismo roube de você aquilo que realmente possui valor. Tudo o que é material é passageiro. Deus não. Deus é eterno, Ele sempre estará contigo. Você pode orar comigo? Você que está assistindo, está ouvindo, está vendo este vídeo, ore comigo por um instante. Se você puder, feche os teus olhos e faça a seguinte oração: Senhor, em meio a um mundo de cada vez mais materialista e distante dos teus princípios, ajuda-me a não perder o foco, que eu não coloque minha esperança no dinheiro, nos bens, no reconhecimento ou nas coisas passageiras. Ensina-me, ó Deus, a buscar primeiro o teu reino, a valorizar a tua presença, a viver segundo a tua palavra. Guarda o meu coração daquilo que tenta ocupar o teu lugar. Que mesmo vivendo em um mundo em crise, eu permaneça firme em ti. Aleluia. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém por esta verdade? Eu concluo aqui com essa seguinte frase: não permita que aquilo que passa faça você abandonar aquele que permanece para sempre. Então o mundo oferece hoje muitas coisas, mas se a alma continuar vazia, não adianta ganhar tudo do lado de fora
e perder a sua alma, e deixar este vazio dominar a sua vida. Então, querido, eu quero deixar essa reflexão para você. Nesse nosso devocional de hoje. Se você gostou, curte, comente, compartilhe, envie para alguém, para que ele ouça também, que mesmo que o mundo ofereça muitas coisas, mas se a alma continua vazia, não vale a pena. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Que Deus te abençoe, graça e paz. Tenha um dia de vitória.